E hoje o nosso assunto é uma empresa de papel, papelão e embalagens muito forte no nosso mercado, que é a Irani. Tá interessante a tese de investimentos dela. Já falo de primeira mão que é diferente de Klabin e muito diferente de Suzano. Então não dá para comparar as três. Elas têm propósitos muito diferentes. E é interessante que você saiba sobre a Irani e sobre as projeções que o Itaú BBA vem fazendo para 2025, 2026. Por quê? No acumulado do ano a gente tem a Irani com 33% de queda no valor da sua cotação, né, custando hoje R$ 7,09. Temos também ali seguindo essa queda o índice das small caps, que a Irani está inserida ali, as empresas de menor valor de mercado negociadas na Bolsa de Valores com menos 15%. E isso para algumas pessoas pode abrir oportunidades de investimento. É claro que já me isento aqui de sugestões ou indicações de ativos para você comprar ou não, quero trazer a matéria e é justamente uma dessas projeções, um dos pontos, essa queda de preço faz o Itaú BBA, que é a parte de consultoria de investimentos do Banco Itaú, que vem reforçando a tese de destravar valor, de adquirir até 45% ali de rentabilidade positivo, tanto no valor de aquisição dos papéis, quanto também aí na sua carteira de dividendos, né? Mas para a gente entender o que o Itaú vem dizendo sobre isso, é interessante a gente saber também realmente com o que a Irani trabalha, né? A Irani, ela é uma empresa que está ali presente há mais de 80 anos no nosso mercado, né? A receita dela é bem relevante pelo valor que essa empresa tem. Só nos últimos 12 meses, a Irani teve 1,6 bilhões em receitas. E é importante ressaltar que quase 60% dessas receitas vêm das embalagens sustentáveis de papelão do lado. 37% vêm dos papéis que também são sustentáveis, né, para a produção de outros tipos de embalagem. Ela tem uma pequena parte ali da sua receita vindo através das resinas sustentáveis, onde ela tira ali das suas árvores. E ela está presente também aqui no estado de Minas Gerais, em São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, com as suas florestas, né, são mais de 33.800 hectares. Tem também ali as fábricas de resina, as fábricas de papéis, as fábricas de embalagens. Um ponto muito importante que eu quero entrar aqui com vocês agora é de você precisa saber que 71,8% da matéria-prima utilizada são das fibras recicladas. Ela tem as suas florestas, onde ela tira as madeiras, a celulose, faz os papéis, também tira as resinas disso daí, mas grande parte disso vem do reaproveitamento, né, o que a gente chama ali das aparas, tá? E é importante a gente entender isso, que nesse trimestre o valor dessas aparas contribuiu, claro que negativamente, para a construção do seu lucro. Então o lucro já reafirma aqui que foi menor nesse trimestre porque o preço das aparas estava muito alto. Mas vamos ver o que o Itaú BBA vem dizendo sobre isso. O primeiro ponto que eles ressaltam é que após uma queda de mais de 30%, isso abre uma oportunidade, porque nós temos aqui uma empresa resiliente, uma empresa que tem mais de 80 anos de mercado, uma empresa que vem crescendo cada vez mais e ela está, pessoal, dentro de um consumo cíclico muito interessante e que tende a crescer. Como as embalagens de papel e papelão vêm tomando frente às embalagens que antes eram mais de plástico, então praticamente todas as empresas tendem a reutilizar esses papéis. Então, empresas alimentícias, empresas frigoríficas, empresas de rações, empresas do nosso dia a dia, todo mundo está começando a utilizar mais. E isso, como a Irani é um grande player, vem trazendo ali uma boa oportunidade de você ali começar a colecionar as suas ações e receber os seus dividendos, tá? Hoje, com relação ao preço, que nós vamos ver isso mais para frente, de acordo com o banco, analisando o valuation projetivo de 2025, né, o seu EV/EBITDA, o seu valor de firma, pela quantidade de capacidade que ela tem de gerar esse caixa, de produzir materiais e vender, de dar lucro, né? Então, tanto que ela vale, portanto, dá lucro 4,7 vezes é o que está projetado para 2025. Esse é um EV/EBITDA baixo, já reafirma aqui, se você não entende muito bem, abaixo de 8 já é interessante ali, você vê que é uma empresa que já vem sendo descontada, tá? Interessante de saber que ela é diferente de Suzano e Klabin aqui, conforme eles dizem, que ela está
no setor de produção pura de papel e embalagem. Então, ela não trabalha com venda de celulose, não trabalha com venda de materiais biológicos, como as árvores ou os pinos, por exemplo, né? Então, ela está especificamente para esse tipo de negócio. E com toda essa resiliência, ela vem crescendo mesmo. A gente percebe aqui um crescimento mais robusto em 2021 nas suas receitas, lucros ondulatórios, mas sempre presentes, né? Lucros positivos, tá? Então, isso é interessante da gente fazer essa análise. E um dos pontos positivos que eu acho também da questão da Irani é que, quando a gente mede o mercado de papel em si, né, todos os players, a gente vê que tem um crescimento de 4,2%, comparando esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, né, tanto para a questão do volume de vendas, né, crescendo de acordo com o trimestre passado também, 5,3%, só que a Irani, pela ramp-up dos seus investimentos novos, das suas máquinas de papéis novos, ela cresceu acima desse mercado. Enquanto o mercado cresceu 4,2% nesse TRI, a Irani cresceu 6,1%, comparando esse trimestre com o mesmo trimestre do ano passado, e cresceu 10% com relação ao trimestre passado. Então, é uma empresa que está crescendo acima da sua média de mercado. Então, isso a torna uma grande competidora nessas questões, né, na sua própria tese ali de desenvolvimento. Tá? O segundo ponto que é interessante da gente olhar também é que o Itaú vê um momento positivo de lucros para os próximos trimestres, né? Que a visão é apoiada porque nesse trimestre nós tivemos uma elevação do preço das aparas, mas existem ajustes sendo realizados para que esses preços se estabilizem. Então a gente percebe que ela é uma empresa que está crescendo acima do valor de mercado normal dos seus concorrentes. Então ela está crescendo, produzindo mais, vendendo mais, comprando as aparas, que você viu que é grande parte da receita, mas estabilizando o preço dessas aparas, ela continuando a crescer os seus lucros, continuando a crescer ali as suas vendas, provavelmente os seus lucros vão também ali aumentar, segundo aqui os analistas, né, pessoal? Então, com isso, ela consegue ter uma projeção mais ou menos de 2020 a 2027 de 6% de dividend yield, o que pode entrar numa carteira ali de dividendos, mesmo ela sendo uma empresa small cap. E aqui a gente pode perceber que, como eu disse, 71,8% da matéria-prima que ela utiliza para fazer os papelões, os papéis, são do reaproveitamento dessas aparas. A gente percebe a elevação do preço. O mercado geral comprou as aparas 81% mais caro, veja, uma valorização muito grande do valor dessas aparas. Como a Irani, ela é uma empresa que compra muito grandiosos volumes, ela teve só 67% a mais ali de valorização das aparas, né? Que ela comprou isso 67% mais caro, e isso fez preço no seu EBITDA, né? Na capacidade de geração de caixa, no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização. Então as aparas, elas entraram ali depois da evolução da sua receita, né? E isso compreende a 24% do custo total, então influencia bastante o preço que ela vai comprar essas aparas lá na linha final do lucro, que nós vamos ver mais para frente. E apesar deste trimestre a receita líquida da Irani ter crescido 4,5% comparando com o mesmo período do ano passado, ou seja, 12 meses atrás, e um crescimento de 8,4% do trimestre passado, nós tivemos, pelos maiores preços das aparas, pela maior depreciação nos seus produtos e equipamentos e a menor variação dos ativos biológicos florestais, nós tivemos um EBITDA que decresceu 6% conforme ao trimestre do ano passado, mas aumentou em 6% conforme o trimestre passado, mas quando nós vamos olhar o seu lucro líquido, decresceu 41,8%, mas de qualquer forma nós temos um lucro que é bastante projetivo, em torno de 37 milhões de reais. Outro ponto que o banco reafirma é a questão dos seus investimentos para o futuro, os frutos que vão ser colhidos com esses investimentos, né? Ao todo, de 2020 até a presente data, 985 milhões de reais já foram investidos na própria empresa, cerca de 60% do seu valor de mercado, então um crescimento muito grande. E agora eles veem que com quase 85% já do seu CAPEX utilizados, né, finalizando ali 1,2 bi de novos investimentos, com novas máquinas, aumento da capacidade de
produção de papéis, aumentam na sua eficiência, garantindo um menor custo. A gente tem que esses maiores volumes podem gerar um caixa bem interessante, né? Então isso resultaria num maior EBITDA para os próximos anos. Por quê? Porque os investimentos vão se freando, vai sobrando mais dinheiro para o próprio caixa da empresa. Se a gente for olhar em termos de rentabilidade, se valeu ou não a pena investir na Irani, a gente tem que nos últimos 10 anos, quem investiu para longo prazo, comprou esses papéis e segurou, teve uma rentabilidade de 204%. Contra 173 da renda fixa, contra 138 das ações mais negociadas da Bolsa de Valores de Bovespa e contra o seu próprio índice de small cap, que rendeu só 67,6%. Então perceba que no curto prazo, né, meses, anos, 2 anos, rendeu negativamente, mas quando você acumula essa rentabilidade e é paciente com as suas empresas que estão presentes na sua carteira, essa rentabilidade foi bastante positiva. Para esse trimestre foi ok, tá? De acordo com os analistas, porque nós temos um crescimento da sua receita, que isso é importante, 4,5%, mas menos 6% de EBITDA e menos 41,8% do seu lucro líquido. Isso comparando com o mesmo período do ano passado, tá? Mas reafirmo que, de qualquer forma, a gente tem 37 milhões de reais nos seus lucros líquidos. Outro ponto interessante é analisar que grande parte dessa receita vem através das embalagens, tá? Tanto no terceiro tri de 2023 quanto no terceiro tri de 2024, por isso que é importante que a empresa utilize essas aparas para fazer essas embalagens, né? E isso é um projetivo, eu acho que positivo para a gente, porque 75% de tudo ali é utilizado na indústria de alimentos. E por que eu disse isso? Porque a indústria de alimentos é uma indústria que não vai se acabar, né? A gente vai consumir alimentos ali para o resto das nossas vidas. Então, a empresa inserida nesse cenário, eu ouso a dizer que ela pode ser até uma empresa perene, porque sempre estamos utilizando ali os produtos, tá? Outro ponto interessante também que pode destravar mais valor para a Irani no futuro é que ela está finalizando esses investimentos e dentro daqueles investimentos de melhorar as máquinas, melhorar os produtos, ela vai ter também o quê? 100% da sua energia elétrica produzida pela própria empresa. Hoje, ela compra quase 50%, mas ela tem as PCHs, né, que são as pequenas centrais hidrelétricas, as termoelétricas e a cogeração de energia. Então, ela finalizando a plataforma Gaia, ela terá 100% de eficiência na sua energia. E isso faz o quê? Isso faz o custo dos seus produtos vendidos baratear bastante, o que no final das contas sobra para você mais dividendos, porque o lucro vai aumentar. Outro ponto interessante é que mesmo com todos esses investimentos, ela mantém uma dívida líquida pelo EBITDA bem controlada, 2,26 no terceiro tri de 2024 e vem permeando assim desde o ano passado, tá? Quando finalizar também essas dívidas, a alavancagem dela cai e sobra também mais dinheiro. Falando em dinheiro, a gente tem que falar de dividendos, que quando a gente olha em proventos, neste ano, ela já distribuiu, ou seja, nos últimos 12 meses, reafirmando, 55% em dividendos. Perceba que é um dividendo um pouquinho mais ondulatório, de forma trimestral, né? E de acordo com a política, é os famosos 25% do lucro líquido ali de base, né? Sendo que ela pode distribuir um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá? Um ponto positivo é que os dividendos estão crescentes de 2019 para cá. Começou com 2 centavos, já finalizou ano passado com 85. Acredito que para esse ano será um pouco menos, o que me deixa um pouco triste, porque eu tenho pequeno toque, queria que esse gráfico continuasse subindo, e eu acho que você também, né? Mas hoje, custando R$ 7,09, quase 30% de desvalorização, você teria um yield aí de 7,43, apesar de estar pagando um preço-lucro de 13,5, mais ou menos nesses valores. Se for analisar só o PL, tá vendo que você não pode analisar um indicador específico. Se eu bato lá, se eu abro só o site do Investidor 10 ou do Status Invest e analiso a Irani só por esses valores, eu não vou estar investindo na empresa. Mas veja essa análise mais profunda que você está assistindo, né? A gente vê a tese de investimento, o mercado com que ela está, as projeções para o futuro, o que os analistas estão dizendo, quais são seus dados históricos, tudo isso vão construindo esses bloquinhos de conhecimento que você, no final das contas, decide se investe ou não nessa empresa, né? Outro ponto interessante é que, além de distribuir esses dividendos,
Um jeito de remunerar o acionista é com o programa de recompra de ações, que foi iniciado dia 25 de março de 2024 e vai até dia 25 de setembro de 2025, representando um total de 10% das ações ordinárias ali que a empresa vai comprar. Então, o número de ações totais da empresa diminui um pouquinho e esse número de ações que você tem na sua carteira aumenta por conta dessa relação ali de diminuir o capital social. Aqui o gráfico lucro-cotação ele mantém sempre baixo desde 2012, então mesmo comprando a um valor um pouco mais alto, de acordo somente com esse gráfico, você estaria pagando um valor ok. E com isso a Irani entra na nossa listinha de vigiar as análises. Que de agora para frente a gente vai fazer trimestralmente, nossa listinha está aumentando, isso vai me dar muito trabalho aqui, mas é uma coisa que eu gosto bastante de fazer. Então a gente percebe que em 2024 ela cresceu suas receitas trimestre a trimestre, mas o lucro decaiu trimestre a trimestre, fruto a várias coisas. Cada trimestre aconteceu uma coisa diferente. Primeiro nós tivemos a desvalorização de seus ativos biológicos, depois nós tivemos o menor preço do papel sendo vendido, depois nós tivemos agora aqui o preço das aparas que vão subindo. Então tudo isso vai impactando de uma forma bem cíclica, né? Porque está crescendo as suas receitas, diminuindo os seus lucros, mas esperamos que isso vá se inverter com o final dos seus investimentos e com a estabilização do valor das aparas ali, tá? Para a gente finalizar, temos aqui hoje com aquele valor quase 7,5% de dividend yield, mesmo pagando um PL de 13%. Teoricamente está caro? Pode ser que sim, pode ser que não. O PVP de 1,36, a um EV/EBITDA de 6, né? Para 2025 um EV/EBITDA mais barato ainda, então não ficar muito preso só no PL, tá? Tem uma margem boa, ok, né? 7,9%, com um ROI de 10%, então está se mostrando uma empresa interessante agora devido às fases de investimento. Então, se a gente pega outras empresas que também estão investindo, a gente pode perceber que elas estão caminhando mais ou menos nos mesmos indicadores, tá? Não está entregando um retorno tão grande, não está integrando uma margem tão absurda, mas são empresas assim, que trimestralmente, pessoal, está dando lucro, não tem nenhum problema acontecendo, não passa por nenhum tipo de situação desagradável no mercado. Então, é uma empresa ali para você colocar aí na sua carteirinha e ficar recebendo seus dividendos e acompanhando, que é uma tese de investimento que eu gosto bastante, tá? Espero que com esse vídeo você tenha entendido melhor sobre o case da Irani de uma forma mais completa e mais cuidadosa que eu busquei trazer pra gente, tá? Se você gostou do vídeo, deixa like para mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todos os dias, cada dia é uma coisa diferente aqui no nosso canal dos investimentos. Deixa aqui o seu comentário sobre a Irani, o que você acha dessa empresa, o que você achou dessa análise, tá? Muito importante, vamos conversar nos comentários, eu acho bem interessante. Para a gente finalizar, clica no botão Seja Membro, seja parte da família, ajude o canal a crescer cada vez mais, eu me doar mais, trazer conteúdos muito mais dinâmicos pra gente aqui, porque hoje você, mais um dia, assistiu o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.